E aí, galerinha, a aula passada a gente estudou ondulatória parte 1. Agora nós vamos partir para ondulatória parte 2. Lembrando, viu? É um assunto importante para vocês no Enem, gente. Vocês não têm noção o que o Enem cobra de ondulatória. Beleza? Então, seguindo aí agora a ondulatória parte 2, vamos agora dos fenômenos ondulatórios. Aí você vai dizer, cara, me diga um fenômeno ondulatório, princípio de Ricci. E o que é esse princípio? Gente, é o seguinte. Uma fonte primária produz uma fonte secundária. Essa fonte secundária vira primária para a próxima. Que essa secundária vira primária para a próxima. E a onda vai se propagando. Cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda elementares, que se propagam para além da região já atingida pela onda original, com a mesma frequência. Então, quando você tiver uma frente de onda primária, ela gera uma secundária. A secundária vira primária para a próxima secundária, que vira primária para a próxima secundária. E a onda vai se propagando, conservando a mesma frequência. Beleza. Gente, um fenômeno importante que está acontecendo agora nessa gravação é a reflexão. Veja que eu abri um pouco uma janela, abri uma porta, coloquei alguns livros na quina, botei a câmera um pouco de quina para diminuir o eco, diminuir a reverberação, para o som ficar melhor. Mas é uma coisa que a gente não tem como evitar, reflexão. Reflexão da luz, reflexão do som. Vejam bem, quando um raio de onda bate aqui, ele reflete. Então ele não mudou de meio. Não mudou de meio o raio de onda. Apenas ele mudou de sentido, mudou de direção. Mas ele não mudou de meio. Então a velocidade é a mesma. Nesse outro desenho você percebe, os riscozinhos vermelhos são frentes de ondas. Que elas são o quê? São perpendiculares ao raio de onda. Então, na reflexão da onda, eu não mudo a velocidade, eu não mudo a frequência e eu não mudo o comprimento de onda. Se eu mudasse de meio, eu mudaria a velocidade, mudaria o comprimento de onda, mas não mudaria a frequência. Eu só mudo a frequência se eu mudar a fonte. Eu só mudo a frequência se eu mudar a fonte. Beleza. Então, na reflexão, a onda mantém suas características. Velocidade, frequência e comprimento de onda. Beleza pura? Aqui eu tenho exemplos. Olha. Satélites, manda, reflete na ionosfera, volta. Eu tenho exemplos de reflexão da onda. Reflexão de onda. Tem uma coisa muito importante. Eu tenho aqui, ó, corda fixa e corda livre. Quando a corda for fixa, no momento da reflexão, o pulso sofre inversão de fase. É como você lembrasse do princípio da ação e reação. Para toda ação, uma reação. Então o pulso vem, aplica uma ação na parede e a parede reage, invertendo a fase da onda. Então, quando a extremidade for fixa, o pulso refletido inverte a fase. Quando a extremidade for livre ou frouxa, o pulso refletido não inverte a fase, porque não houve o princípio da ação e reação pela mobilidade da corda na parede. Então, extremidade fixa, inversão da fase. Extremidade livre ou frouxa, não ocorre inversão de fase. Isso é reflexão de uma corda. Reflexão em cordas. Tá? Aí nós temos, se a extremidade for fixa, a onda inverte sua fase. E se a extremidade for livre, ela mantém sua fase. Só existe inversão de fase se a extremidade for fixa. Gente, o que seria a refração? Refração a gente já tratou em aulas anteriores. Mas eu estou falando da refração da onda, é a mesma coisa. Quando a onda muda de meio, ela muda de velocidade. Quando a onda muda de meio, ela muda de velocidade. Então vejam só. Se eu digo, o som passou do ar para a água. O som. Na água,
o som é mais rápido, ele é mais veloz. Então, se eu mudo a velocidade, eu vou mudar automaticamente o comprimento de onda, mas eu não vou mudar a frequência, porque eu não mudei a fonte. Então, o som passou do ar para a água. Frequência mesma, que eu não mudei a fonte, mas como a velocidade do som na água é maior e a frequência é a mesma, o comprimento de onda aumenta. Beleza pura, gente? Ó, repare só para a gente relembrar, veja só. Veja isso aqui rapidinho. Ó, isso aqui, exatamente isso. Ó. Agora, se eu disser que eu mudei a velocidade do som, ele saiu da água para o ar. Na água, a velocidade vai aumentar. Se a frequência não muda, porque eu não mudei a fonte, o comprimento de onda aumenta. Nesse assunto de ondulatória, você tem que ver quem é constante e ver quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Nesse caso, a frequência foi constante. Então, V e lambda foram grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Voltando, galerinha. Ok, aqui, joinha. Bom, uma coisa interessante para que a gente veja. Ó, quando você está no fundo do mar, você diz que tem refração da parte mais profunda para a parte mais rasa. Olha só. Quando você está na parte mais profunda, você percebe que o comprimento de onda fica maior. Como a frequência é a mesma e o comprimento de onda é maior, eu tenho maior também o quê? Maior a velocidade. Então, onde é que vai ter maior velocidade na parte mais profunda? O comprimento de onda é maior. A frequência é a mesma. Então, quando você vem para o raso, olha o que acontece no raso. O comprimento de onda fica menor e a velocidade também fica menor. Então, eu tenho aqui, ó, no fundo, a velocidade é maior que no raso e no fundo, o comprimento de onda é maior. Então, quando a onda passa, você tem uma formação de onda, você vai surfar do fundo para o raso. No raso, você tem comprimento de onda menor, velocidade menor. No fundo, você tem comprimento de onda maior, velocidade maior. Isso aí, refração na água, profundidades diferentes. Isso aqui pode cair. Fique ligado. Nós temos também a refração nas cordas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma corda fina para uma corda grossa. Uma corda fina, refração de cordas, da grossa para a fina e da fina para a grossa. Veja, quando você tiver da corda grossa para a fina, a onda refletida e refratada estão em fase. Quando você tiver a refração da corda grossa para a corda fina, a onda refletida e a onda refratada, elas estão em fase. Agora, quando você tem uma refração da corda fina para a corda grossa, a onda refletida e a refratada estão em oposição de fase. Oposição de fase. Beleza? Gente, até aí alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Olha, uma maneira de você calcular a questão de velocidade, comprimento de onda, eu tenho seno de incidência por seno de refração, velocidade de um meio pela velocidade do outro, comprimento de onda de um meio pelo outro. A frequência da onda permanece constante. Veja, quando você tem uma fonte, você tem a frequência constante, a não ser que você mexa na fonte. Quando a frequência for constante, meu amigo, minha amiga, você vai mexer em velocidade, vai mexer em comprimento de onda, mas na frequência você não mexe. Lembrando, quando a onda passa de um meio para outro, ela sofre refração. Eu mudo velocidade e mudo o comprimento de onda. Joinha, joinha. A gente vai falar um pouco da difração. O que seria, gente, a difração? A difração é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo ou passar por uma fenda. Contornar um obstáculo ou passar por uma fenda. Vejam, a onda está vindo e ela tem essa fendazinha. Aí como ela sofre, ela mudou a sua forma. Ela sofreu refração. Desculpe, ela sofreu difração. Então vejam, mas a difração, como é que eu consigo perceber bem a difração?
Quando a fenda tiver praticamente o mesmo comprimento de onda. Quando for da mesma ordem o comprimento de onda da fenda, a difração é percebida. Condição, a abertura deve estar na ordem da grandeza do comprimento de onda, tá? Então tem uma difração aqui. Olha, tem aqui também. Aqui está bem claro. Veja que a fenda aqui não está na proporção do lambda. Então a difração quase não é percebida aqui. Aqui não, ó. Essa distância aqui é praticamente essa. Quando isso acontece, a difração ela é percebida. Se você quiser fazer em casa, você pega um laser point e pega um fio de cabelo. Estica o fio de cabelo, você aponta o laser para o fio de cabelo. Você vai perceber 2 pontinhos batendo e você vai perceber que ocorreu difração. Mas por que eu usei um fio de cabelo, professor? Porque o comprimento de onda do laser é bem pequenininho, é da ordem do fio de cabelo. E aí você percebe a difração, beleza? Bom, aqui a gente vai falar agora da interferência da onda. Da interferência da onda. E aí, galerinha? Ó, como eu estava falando, agora a gente vai falar da interferência. A interferência eu vou falar de cordas, tá? Fica mais fácil para vocês compreenderem, tá? A interferência ela pode ser interferência em fase e interferência em oposição de fase. Olha, vejam, essas dois pulsos que estão vindo um de contra o outro estão em fase, porque crista com crista. Observe, quando eles se encontram, eu estou tendo aqui, eu estou tendo uma junção. Aqui eu tenho uma interferência e essa interferência ela é construtiva. Logo depois ele passa, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Essa interferência é chamada interferência construtiva. Quando a amplitude, que é a soma de A1 mais A2 mais A2, eu tenho a minha interferência construtiva. A interferência também, ela pode ser destrutiva. Quando eles tiverem, olha, eu tenho oposição de fase, olha, crista e vale. Quando ocorre a junção desses dois pulsos, eu vou subtrair essa amplitude menos essa. Eu tenho uma interferência destrutiva. Ela ficou com menos energia no momento da interferência. Depois os pulsos passam como se nada tivesse acontecido. Aí você pode perguntar, professor, nesse caso aí, é possível zerar aqui? É. Quando eu disser que a interferência é destrutiva total, eu tenho o quê? Na interferência, a onda zero. Aplicação disso no dia a dia. Tecnologia do silêncio. Imagine, o fone de ouvido tem um microfone. Ele capta o barulho externo, o ruído. Ele cria uma onda em oposição de fase para anular o barulho. E você não escuta o barulho externo. É chamada tecnologia de silêncio. Alguns fones de ouvido já vêm com isso. Alguns carros caros já vêm com essa tecnologia para você não escutar o barulho do motor. Tá bem? Aí eu falei um pouquinho da interferência destrutiva. Vejam, eu tenho dois pulsos, ó. Vai ter a superposição, eu somo as amplitudes, depois eles passam como se nada tivesse acontecido. A onda vem, sofre a interferência construtiva, os pulsos passam e seguem como se nada tivesse acontecido. Aqui foi um exemplo de uma interferência construtiva. Tá? Eu tenho aqui várias interferências com as cores, você pode perceber. Quando você joga cores diferentes, eu tenho interferência construtiva, destrutiva, posso alterar as cores. Tá? Eu tenho aqui, ó, eu jogo essa onda, e aqui eu vou ter várias, eu tenho dois espaçozinhos aqui, duas fendas, e eu gero interferência construtiva, destrutiva. Quando for crista com crista, construtiva, vale com vale, construtiva, vale, crista, destrutiva, tá bom? Isso aí eu tenho uma interferência bidimensional. Gente, o que seria a polarização? Tá bem claro. Fenômeno onde uma onda transversal se move em uma direção preferencial. Eu tenho várias direções, eu botei um filtro aqui, ó. Então eu barrei as horizontais. Depois eu botei outro filtro. Eu barrei a vertical e não passou nada para lá. Então eu escolho, eu estou colocando a onda para uma direção. Eu estou polarizando a minha onda. A onda sonora pode ser polarizada de jeito nenhum. A sonora, de jeito nenhum. Apenas as transversais podem ser polarizadas. A gente usa muito isso
no cinema, com os óculos 3D. São dois projetores intercalando imagens e ele barrando horizontal e vertical, enganando seu olho, e você tem a sensação de profundidade. Isso aí é o fenômeno da polarização. Gente, para falar e a gente finalizar a nossa aula, a gente fala de ressonância. Veja, cada objeto tem a sua frequência, que eu chamo frequência ressonante. Se eu pego essa taça de cristal e começo a passar meu dedo, e eu atinjo a mesma frequência do cristal, ele começa a vibrar e a taça quebra. É como se fosse um tenor com a nota musical quebrar. Essa ponte aqui, tá? A ponte tocando nos Estados Unidos, uma ventania tão grande que obteve a mesma frequência da ponte. A ponte não estava com uma boa elasticidade, ela vibrou, mas terminou rachando e a ponte veio a cair. Quando um objeto se encontra próximo de uma fonte de onda que vibra com a mesma frequência natural de vibração deste objeto, ela passa a transmitir energia para ela, aumentando a amplitude de vibração de suas moléculas. Gente, olha, hoje nós falamos da parte inicial do ondulatória, tá? Eu já tinha dado uma aula de ondas sonoras, tá lá, uma das minhas primeiras do canal. Depois que eu colocar esses vídeos de ondulatória parte 1 e parte 2, a gente vai fazer uma aula de exercício. Aí vai ser a inovação. Eu vou colocar questões e vou resolver com vocês. Questões que eu acho que o Enem pode cobrar. Tá bom? Ó, uma felicidade estar com vocês. Tá, gente? Prazer imenso. Que Deus proteja vocês, cuide de vocês, tá? Vocês cuidem da rotina de vocês. E principalmente, viu, gente? Ó, cuidem dos outros. Cuidem dos outros. Ó, seguem Física com Montalvão. Dê um joinha, importante. Ative o sininho das notificações, tá, gente? Um grande beijo e até a próxima.